Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Natanael, pela vida da pastora Priscila, pelo convite especial para que nessa reunião de oração eu pudesse ministrar uma palavra. Eu queria convidar você a abrir em 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 28 ao 34. 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 28 ao 34. Enquanto você encontra na sua Bíblia, vamos fazer uma palavra de oração. Deus Pai, nós queremos te agradecer por esse momento. Queremos te agradecer, Pai, pela oportunidade de pregar a tua palavra e ouvir a tua voz. Continua, Pai, ministrando sobre os nossos corações. Continua, Pai, guardando as nossas vidas. Nós queremos, ó Deus, viver segundo a tua vontade. Por isso, continua reinando nas nossas casas, reinando nas nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos fazer a leitura. Subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote Gileade. Disse o rei de Israel a Josafá: Eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, traja as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. Ora, o rei da Síria dera ordem aos capitães dos seus carros, dizendo: Não pelejareis nem contra o pequeno, nem contra o grande, mas somente contra o rei de Israel. Vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: Este é o rei de Israel. Portanto, a ele se dirigiram para o atacar. Josafá, porém, gritou, e o Senhor o socorreu. Deus os desviou dele. Vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de o perseguir. Então o homem entesourou um arco, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse esse ao seu cocheiro: Vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A peleja se tornou-se ainda naquele dia. Quanto ao rei, segurou-se a si mesmo de pé no carro, defronte dos sírios, até a tarde, mas ao pôr do sol morreu. Queridos irmãos, nós estamos diante de um texto em que conta a aliança de dois reis: o rei Josafá, o rei Acabe. O rei Josafá era o rei de Judá, o rei Acabe era o rei de Israel. Essa aliança, ela não foi feita por um desejo especial de algum rei desses, nem Acabe que projetou tudo isso. Não, essa aliança foi por causa de que Jeroão, filho de Josafá, se casou com Atalia, filha de Acabe. E ao passar do tempo, Josafá vai se encontrar com Acabe. Acabe faz uma grande festa e ali para receber Josafá. E durante esse banquete ele chega para Josafá e o convida para atacar Ramote Gileade. Josafá, de pronto, ele diz: Eu estou contigo nessa peleja, os meus homens também estarão. Mas ele dá um conselho: vamos consultar o Senhor. E nisso Acabe chama 400 profetas, e esses 400 profetas profetizam que o rei Acabe poderia subir a peleja, porque Deus iria com ele. Mas o interessante, queridos, que Josafá, ainda não convencido com esses 400 profetas, chega para Acabe e fala: Não existe ainda um profeta do Senhor para que venha profetizar a vontade de Deus? E Acabe, ele fala: Olha, tenho, mas eu o aborreço, porque tudo que ele fala para mim é ruim. As coisas más que ele profetiza segundo a minha vida.
E Josafá fala, não, mas pensa assim, não, chama ele. E aí Acabe chama um mensageiro, pede para buscar Micaías, que era esse profeta. E esse mensageiro, ao chegar a Micaías, já chega falando, olha, o rei recebeu profecias em que dizem que ele deve ir para a guerra. E eu gostaria, na verdade, você deveria chegar diante dele e profetizar que o Senhor estará com ele nessa guerra. E aí Micaías, a princípio, diz, eu vou profetizar aquilo que o Senhor colocar no meu coração. Micaías, ao chegar na presença dos reis, rei Josafá e rei Acabe, ele vê aquela quantidade de profetas, vê os símbolos proféticos ali, e ele fala, não, rei, vai à peleja, porque o Senhor vai te dar vitória. Mas o interessante é que Acabe fala assim, olha, quantas vezes eu tenho que te dizer que você precisa profetizar a verdade sobre a minha vida? E aí, queridos, quando ele diz isso, o profeta Micaías profetiza a visão que ele tem, que ele teve, e essa profecia nada é boa para Acabe. E este fica muito irado e fala para Josafá, está vendo? Ele só profetiza as coisas ruins sobre a minha vida. E o interessante, queridos, que coitado de Micaías, porque ele sofre muito, ele apanha, ele vai preso, e Acabe diz que ele ficaria preso comendo pão e água até a volta dele da guerra. E Micaías fala, se o Senhor falou comigo, você não voltará dessa guerra. Queridos irmãos, é dentro desse contexto que nós chegamos em 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 28, onde Acabe e Josafá, mesmo ouvindo tudo isso, eles resolvem estar indo à guerra. E ao estar indo à guerra, Acabe chega para Josafá e fala assim, vai você com vestes reais e eu vou para a batalha, eu vou disfarçado. Só que o rei da Síria tinha dado uma ordem, e essa ordem era para não tocar em ninguém, nem pequeno, nem grande, somente no rei de Israel. E todo o seu exército foi atrás do rei. Só que ao chegar para buscar o rei, para matar o rei, Josafá percebe essa investida e dá um grito. E a palavra de Deus diz que nesse grito o Senhor o socorreu. E Deus desviou dele o exército. Eu creio, acredito que esse grito de Josafá subiu à presença de Deus como um clamor, como uma oração. E Deus ouviu esse clamor e o Senhor o socorreu. Mas para Acabe não houve socorro. Acabe tomou uma flechada lançada ao acaso, que feriu ele entre as suas armaduras. Acabe, naquele mesmo dia, ele veio a morrer ao findar da tarde, ao pôr do sol. Queridos irmãos, eu queria aprender com você algumas coisas por causa desse texto, por causa daquilo que Deus tem falado no meu coração, e eu quero que Deus também fale ao seu coração. A primeira coisa, nós não podemos nos aliançar a desobedientes. Nós não podemos nos aliançar com os desobedientes. 1 Coríntios 15, 33 vai dizer, não se deixe enganar, as más conversações corrompem os bons costumes. Em outra versão vai dizer, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Nós temos que ter cuidado. Às vezes as amizades chegam para nós de uma forma que nós não buscamos. Acontece. Mas às vezes algumas amizades, elas corrompem os bons costumes do Senhor. E na verdade essa aliança de Josafá com Acabe
era uma aliança que não era da vontade de Deus. Saiu do propósito do Senhor, porque Acabe era um rei ruim. Queridos, quantas vezes as amizades que temos nos aproximam do pecado, as amizades que temos nos aproximam da corrupção, as amizades que temos nos aproximam da prostituição. Então, querido irmão, querida irmã, não faça aliança com desobedientes. Não fique escutando as más conversações. Às vezes as más conversações nos alegram, nos animam. Olha o quanto existe de fake news nesses dias. Às vezes nós pegamos notícias que parece que queremos escutar e começamos a multiplicar essas notícias. E quando vai se analisar é fake news. Então, muito cuidado com as alianças. E agora eu até mesmo te digo, muito cuidado com aquilo que você envia para as pessoas. Procure saber se é algo certo, se é genuíno, se é verdadeiro. A segunda coisa que eu aprendo com esse texto: precisamos obedecer à voz de Deus. Segunda coisa, precisamos obedecer à voz de Deus. Acabe chama 400 profetas. E esses 400 profetas profetizam a mesma coisa: sobe ao rei, que o Senhor vai te dar vitória. Mas, queridos, há uma diferença entre a voz de Deus e a voz do mundo. Pode ver que Josafá, um rei que procurou ser sempre temente a Deus, obediente, submisso ao Senhor, fala: mas não existe pelo menos um que venha profetizar a vontade de Deus, a vontade do Senhor. E nisso, o outro rei vai dizer: existe um ainda. O rei Acabe vai dizer: existe Micaías. E ao dizer isso, ele fala: mas eu não gosto dele. Porque, queridos, quem não é do Senhor, quem não deseja obedecê-lo, vai sempre rejeitar a palavra de Deus, vai sempre rejeitar as pessoas que são de Deus, vai sempre ter uma palavra negativa sobre essas pessoas. Mas 2 Coríntios 13, versículo 8 diz: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. E o interessante é que mesmo Acabe não querendo a profecia desse homem, ao Micaías, esse profeta, dizer uma profecia inicial como todos os outros, ele fala: Micaías, fale a verdade para mim. E ele fala: olha, eu tive uma visão. Não é um plano correto, não. As minhas palavras é como se ele estivesse dizendo: não vai, rei, porque o povo vai ficar sem o seu rei. Eu aprendo uma coisa aqui também. Além de precisamos obedecer à voz de Deus, eu aprendo que nós não devemos assumir guerras quando a derrota já é declarada. Não assuma guerras se a derrota já está declarada. Quantas pessoas estão assumindo guerra na família, querendo o divórcio? Eu escutei de um pastor amigo que ele pesquisou e o Wuhan agora está aumentando o número de divórcios depois da pandemia. Pessoas assumindo guerras, se divorciando, quebrando aliança e serão amaldiçoadas por isso. Quantas vezes nós queremos viver uma vida fora da palavra? Viver fora da palavra é guerrear já a caminho de uma grande derrota. Quantas vezes nós queremos viver em desobediência? Quantas vezes nós queremos viver sem submissão a Deus e se assumir guerra para chegar à derrota? E eu queria aprender com você também. O socorro de Deus vem até nós quando nós gritamos pela verdade. Josafá deu um grito e o Senhor o socorreu. Há muitas pessoas se aproximando da morte. Há muitas pessoas aliançadas com pessoas erradas. Há muitas pessoas cultivando más amizades. Há muitas pessoas que pararam de ouvir a Deus e estão praticando coisas terríveis e horríveis que a palavra de Deus condena. Há pessoas que não escolhem a verdade para viver
estão vivendo debaixo de mentiras. Tudo isso aproxima você da morte. Tudo isso faz com que a morte esteja muito próxima. Mas hoje você tem uma oportunidade de gritar por socorro diante de Deus. De gritar: Senhor, eu quero te obedecer. Senhor, eu quero estar submisso. O que é submisso? Estar debaixo da sua missão. Eu quero estar debaixo da tua verdade. Jesus declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso, escolha a verdade hoje. Nesse momento que você vai ter de clamor, nesse momento que você vai ter de busca ao Senhor, ore isso, grite ao Senhor, para que Ele te socorra, te livre da morte e conceda a você um caminho genuíno diante da sua palavra. É o que eu declaro sobre a tua vida, em nome de Jesus. Clame ao Senhor nesse momento. Faça desse momento a sua casa um momento de oração, reunião de oração. Ore com os seus, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Graça e paz.